Boa noite, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Mais uma noite Deus preparou para nós. Nós estamos aqui pela glória, pela graça e pela misericórdia de Deus que tem nos sustentado, tem nos fortalecido, tem nos levantado, tem nos dado forças, né, para os dias difíceis. Aleluia. Eu espero que o seu dia tenha sido muito bom, muito abençoado para a glória do nosso Senhor Jesus. E nós estamos aqui no nosso momento semeando a fé para a glória de Deus, esses salmos, nessa campanha de salmos tão linda, que já está chegando na reta final. Amém? Estamos no Salmo 119. Hoje é a parte 3, amém? É um salmo muito longo, então eu acho que é de suma importância a gente aprender cada versículo, né? Receber de Deus cada versículo. Então, realmente vai ser um salmo de parte 10 ou 11 partes, mais ou menos. Amém? Mas tudo para a glória do nosso Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que está no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Curte, comenta e compartilha, pois é muito importante para a obra do nosso Senhor Jesus. Amém? Esse Salmo 119, meu irmão, minha irmã, é sobre a excelência da lei divina. Qual que é a lei divina? É a palavra do Senhor. Então, a cada dia, né, a cada versículo, a gente vê a importância de obedecer a palavra do Senhor, né? E quão grandiosa é a palavra de Deus. Então, nesse versículo de hoje é a parte 3, é do versículo 33 ao 48, e a gente vai ver que Deus dá direção, que Deus guia, que Deus desperta. Amém? Então, tem alguns versículos aqui que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. Versículo 33 diz assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Aleluia. Como é importante, né, meu irmão, minha irmã, a gente ter uma direção, a gente saber para onde vai, saber o que a gente deve fazer, né? Como é bom a gente saber se a gente está ou não agradando ao Senhor Jesus. E isso é apenas pela palavra do Senhor. Amém? A palavra de Deus, ela é nossa espada, ela é nossa armadura no mundo espiritual. A palavra de Deus, ela nos fortalece, ela cura e ela transforma. Então aqui diz: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Aqui o salmista está pedindo para o Senhor ensinar para ele o caminho. É assim que nós temos que fazer, pedir para Deus nos ensinar o caminho. Mas como que Deus, através do que Deus vai falar com a gente? Filho, não é assim, você está fazendo errado, você está desagradando, você está fazendo certo. É através da palavra do Senhor. Amém? É através da palavra de Deus. Então não tem outro jeito, meu irmão, minha irmã. Nós temos que ter o costume de ler a palavra, de meditar na palavra. E nós temos sim que falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim para o dia de hoje? Qual é a direção para o dia de hoje? E pedir a palavra, orar na palavra. Amém? E Deus, ele vai nos guiando, vai nos direcionando a fazer sempre a coisa certa. Glória a Deus. Versículo 34. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Aleluia. Entendimento é algo que nós devemos pedir para Deus. Entendimento e sabedoria. Por quê? Como é que nós vamos seguir um caminho se a gente não entender? É a mesma coisa assim, nós estamos numa viagem. Então a Bíblia é como se fosse um mapa, certo? Então como que você vai seguir um caminho, vamos supor, como que você vai seguir um caminho de um mapa se você não sabe o que aquele mapa quer dizer? Então como que a gente vai seguir o caminho de Deus se a gente não tem entendimento da palavra? Amém? Porque muitas vezes a gente lê a palavra, a gente tem um entendimento, mas quando a gente vai buscar a revelação do Senhor, o entendimento é completamente diferente. Amém? Então nós temos que tomar muito cuidado. A palavra do Senhor diz que a gente nunca deve se apoiar no nosso entendimento, mas a gente deve procurar o entendimento de Deus. E um dos segredos para estudar a palavra, aleluia, é sempre orar. Porque está escrito que a palavra de Deus é guiada pelo Espírito. Então, certo, meu irmão, minha irmã, é a gente orar primeiro. Eu não tinha esse costume. Amém? Eu pegava e lia a Bíblia e eu não entendia nada. Mas a partir do momento que eu comecei a orar, pedindo para Deus para o Espírito Santo me dar um entendimento naquele momento, então ele começou a me dar um entendimento. Então, talvez você possa falar assim: Espírito Santo, nesse momento estou aqui,
né, para estudar a tua palavra, para receber de ti. Então me mostra, me guia, me mostra a verdade. O Espírito Santo de Deus, ele vai mostrando, ele vai guiando, ele vai dando entendimento. Amém? Porque não é só você ler e você seguir, você tem que entender o que você está fazendo. Amém? Você tem que entender para onde você está indo. Amém? Porque senão a gente pode acabar se enganando também, né? E a palavra do Senhor diz lá em Provérbios, amém? A gente nunca deve se apoiar no nosso entendimento. Então nós temos que sempre pedir para o Espírito Santo de Deus nos revelar aquela palavra, amém? E pode pedir confirmação, já fiz isso, eu já pedi uma palavra, Deus me deu, eu anotei, e depois eu orei e pedi para Deus confirmar. E o pastor, né, depois de alguns dias, o pastor pregou exatamente aquilo que eu entendi, e ele pregou quase igual o que eu entendi. Então Deus confirmou no meu coração que eu estava certo, que eu tinha entendido da maneira correta. Então esse é um dos segredos, meu irmão, minha irmã, para a gente poder ter uma vida próspera em Cristo. Amém? É entender o que a palavra do Senhor quer dizer para nós. Amém? Versículo 35. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Aleluia. Que a gente pode ver que Deus, ele é o nosso guia. Amém? Deus, ele é o nosso guia. Deus, ele nos cuida. Deus, ele nos dá entendimento. Deus, ele dá sabedoria. Então, a gente pode ver que Deus, ele é o centro de todas as coisas. Não tem como a gente entender a palavra do Senhor, colocar em prática a palavra do Senhor, se a gente não tiver uma comunhão com Deus, se a gente não pedir para Deus nos ensinar, se a gente não pedir para Deus nos guiar pela palavra dele. Amém? Versículo 36. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Aleluia. Isso é um despertamento, né? Nós temos que pedir para Deus nos despertar, porque nós somos carnes, nós somos humanos, né? Então, se a gente não vigiar, se a gente não dar muita importância, né, para a palavra, essas coisas, a gente acaba nos perdendo, né? Igual que inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Então, se a gente tiver afastado do Senhor, se a gente não tiver aquela comunhão com Deus, a gente vai ser atraído pelo mundo, porque o mundo, ele é atrativo, o mundo tem muitas coisas, né, para nos atrair, só que a gente deve pedir para Deus inclinar o nosso coração para Ele, para a palavra dEle, por mais difícil que seja, por mais que a gente tenha que fazer renúncias, mas é através da palavra do Senhor, amém? E não pela ganância do mundo, não pela ganância das coisas que o mundo nos atrai, amém? Versículo 40. Como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Ele é justo, então nós devemos confiar na palavra do Senhor, né? Confiar nas promessas de Deus, amém? E esperar pela justiça do Senhor, pela palavra dEle, amém? Versículo 43. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças depositei a minha esperança. Obedecerei constantemente a tua lei para todos sempre. Aleluia. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Aleluia. Versículo 45, né? A palavra do Senhor diz que a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. De fato, a verdade, Deus nos liberta. Como assim? Quando nós temos um vício, quando nós estamos numa prática do pecado, às vezes a gente não tem entendimento do quanto aquilo nos faz mal e prejudica a nossa salvação, enquanto aquilo nos afasta de Deus. Então a gente vai ler a palavra vai nos mostrar, amém? A palavra mostra que é pecado ser adúltero. A palavra mostra que é pecado ter prazeres sexuais. É pecado. Você ter um relacionamento com o seu namorado, com a sua namorada antes do casamento é fornicação e é pecado. É pecado. E a palavra do Senhor diz que é pecado. Atos sexuais antes do casamento é pecado. Então, às vezes, a pessoa acha assim, não, eu estou namorando, eu amo ele, ele me ama, e a gente vai casar, então eu posso ter relação sexual com meu namorado. Não, não pode, é pecado, a palavra de Deus diz isso. Então, a partir do momento que você lê a palavra, que você entende que é pecado, e por mais difícil que seja, você não faça mais isso, então você está livre. Você está livre daquele pecado, porque o pecado aprisiona a gente. E é pecado sim, a palavra do Senhor diz, é muito claro, é pecado. É só depois do casamento, amém?
Então aí você começa a entender que ter relação sexual com seu namorado ou com a sua noiva antes do casamento é pecado. Então você toma a decisão de não fazê-lo mais. Então você criou a liberdade, você ficou livre daquele pecado. Amém? Está seguindo a vontade do Senhor. Eu aqui andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. E a verdadeira liberdade, o que que é? É ser santo, ser santificado. Amém? Então, nós temos sempre que buscar a verdade de Deus. É isso que eu tô... isso que não é de uma hora para outra. É buscar, é orar, é jejuar. Porque a nossa carne, ela quer as coisas do mundo. Mas, a partir do momento que a gente aceita o Senhor Jesus, que a gente recebe o Espírito Santo, nós temos que querer as coisas do reino, as coisas de Deus. E ter que fazer tudo corretamente. Amém? Então, que essa busca, né? Esse tempo que a gente possa buscar a Deus, buscar a palavra, a gente possa ser libertos de coisas que às vezes a gente acha que não tem nada a ver. Às vezes a gente acha que não é pecado, mas é pecado. E desagrada a Deus. Isso daí pode colocar em risco a nossa salvação. Amém? Então, nós temos que orar, temos que vigiar, e temos sim que buscar na palavra, temos que buscar na Bíblia, temos que pesquisar. Às vezes um tema tem tantos versículos, tem tantas explicações. Quanto mais a gente vai buscando, a gente vai se aprofundando, mais a gente vai criando a liberdade, mais a gente vai se libertando daquilo, né? Que desagrada a Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo 46 ou 48. Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. Tenho prazer nos teus mandamentos e os amo. A ti levanto minhas mãos e medito nos teus decretos. Aleluia. Nós temos sempre que testemunhar aquilo que Deus fez por nós. Aquilo que Deus faz para nós. Meu irmão, eu sempre criei que Deus tem propósito para tudo. Até numa situação ruim que nós passamos, Deus tem um propósito. E através da nossa vida, da nossa experiência, do nosso testemunho, Deus pode libertar e salvar outras almas. Amém? E esse versículo só testificou tudo isso que tem acontecido, né? Falarei dos teus testemunhos diante de reis sem ficar envergonhado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa semana, né, na quarta-feira, eu gravei um vídeo sobre a minha libertação da obra de macumbaria. Eu orei, eu pedi para Deus me direcionar, né? Para mim não falar qualquer coisa, né? Porque nós temos que ter sabedoria na hora de falar. E eu gravei e postei o vídeo. E nisso daí, 3 pessoas vieram me procurar. Porque o testemunho falou com elas. E o testemunho que eu dei acabou trazendo fé. Fé de que Deus, ele cura. Fé de que Deus, ele liberta. Fé de que Deus, ele protege a gente de todo mal. Então, e se eu tivesse com vergonha? E se eu tivesse com vergonha, se eu não tivesse contado esse testemunho? Foi forte, mas foi real. Aconteceu comigo. E pode acontecer com qualquer outra pessoa, porque o mal existe. Assim como Deus usa pessoas para fazer o bem, Satanás usa as pessoas para fazer o mal. Assim como Deus usa as pessoas para salvar, né, para falar da salvação, Satanás usa pessoas para poder destruir a nossa alma. Amém? Então, aí eu fiquei pensando, né, quando eu vi esse versículo, eu pensei, se eu tivesse vergonha de ter falado sobre o meu testemunho. Afinal, eu coloquei no canal, muitas pessoas viram, pessoas que eu não conheço pessoalmente viram e souberam o que aconteceu comigo. E se eu tivesse vergonha? Eu não, com certeza, 3 almas não teriam sido tocadas, 3 almas não teriam sido ajudadas. Então, a gente não pode ter vergonha de testemunhar. Talvez você, meu irmão, minha irmã, talvez você tenha um grande testemunho para contar. Uma grande obra de milagre que Deus fez na tua vida. Uma grande bênção. Mas talvez você esteja com vergonha de contar. Porque não é bênção só material. Eu recebi isso, abri uma parte de emprego, mas bênção espiritual. Sabe, cada vez que a gente consegue ter mais intimidade com Deus, cada vez que a gente consegue ter mais comunhão com Deus, tudo isso é algo que a gente deve testemunhar. Porque às vezes as pessoas tá fria espiritualmente e acham que não pode mais voltar para os braços do Pai, não pode mais, sabe, tá fervoroso na presença de Deus.
Então, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo de Deus está me tocando para falar isso para você. Amém? Talvez você tenha um grande testemunho para contar. Então, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de contar, porque talvez o seu testemunho pode salvar uma alma. Talvez o seu testemunho pode dar esperança para alguém. Amém? Talvez uma pessoa não saiba como fazer em determinada situação e talvez a pessoa está passando pela mesma situação que você passou. Talvez ela não sabe como resolver e através do seu testemunho ela descobre como resolver. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem algo para contar, conte, não precisa ter vergonha. É tudo para a glória e é tudo para a honra do nosso Senhor Jesus. E nós temos sim que contar tudo aquilo que Deus faz. Desde o mínimo até o grande, mas nós temos que contar tudo aquilo que Deus faz. Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele cuida de nós. Claro, vai ter pessoas talvez que não acreditem, mas a gente não pode deixar de contar o quão grandioso é esse Deus, o quão abençoador Ele é esse Deus, e quanto a gente realmente se está disposto a obedecê-lo, a viver a palavra dEle, a ser obediente a tudo aquilo que Ele diz, Ele tem prazer sim de nos abençoar. E Deus, Ele é esse Deus que livra. Então, a gente não pode deixar de testemunhar a grandeza do Senhor. Amém? Igual diz no versículo 46. Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. Amém? Então, se você, meu irmão, minha irmã, tem alguma coisa para contar, tem algum testemunho para contar, conte. Conte as maravilhas que Deus tem feito na tua vida. Conte o milagre que Deus tem feito na sua vida. Amém? Conte a transformação que Deus tem feito na tua vida. Para a honra e para a glória dele. Amém? Então vamos orar para agradecer por mais esta palavra grandiosa, né? São alguns versículos, mas que com certeza fala grandemente ao nosso coração. Grandioso Deus, eterno Pai, glória a Deus, te glorifico, te exalto, te louvo por este momento, por esta palavra. Pai, que o Senhor possa, Pai, eu entrego nas tuas mãos, Pai, a minha vida, a vida de cada inscrito do canal, aleluia, Pai, a vida da minha família nas tuas mãos, Senhor. Eu te peço que o Senhor possa nos dar a direção para seguirmos o teu caminho. Pai, que o Senhor possa, aleluia, nos dar forças, Pai, para seguir o teu caminho, aleluia, Pai. Que o Senhor possa nos guiar, Pai. Que o Senhor possa nos direcionar, Senhor Jesus. Que o Senhor possa ser os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos lábios, Pai, para que a gente não tropece, para que a gente não fale aquilo que desagrada ao Senhor, para que a gente, aleluia, Pai, não age de forma que desagrade ao Senhor. Amém? Papai, que nós possamos ter o entendimento, Pai, do que podemos e do que não podemos fazer. Papai, que através da tua palavra, Senhor, possamos ser libertos, Pai, libertos do pecado, libertos do vício. Aleluia, Deus, libertos de coisas que não vêm de ti, Pai, que possamos ser libertos, talvez de falta de entendimento, Pai. Talvez a falta de sabedoria, a falta de entendimento, talvez até mesmo uma certa inocência, Pai. Faz com que a gente peque, faz com que a gente erre contra o Senhor e contra o céu. Aleluia, Pai. Mas neste momento, eis-me aqui, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus defeitos, pelos meus pecados. Eu peço perdão. Eu peço que o Senhor venha perdoar os pecados, os defeitos, as falhas de cada irmão, de cada irmã, Pai, que tem acompanhado esse canal. Aleluia, Deus, porque o Senhor é o Deus que perdoa. O Senhor é o Deus, Pai, que lança no mar do esquecimento tudo aquilo que a gente fez de errado, Pai. O Senhor é Deus de recomeço. O Senhor é Deus de perdão. O Senhor é Deus, Pai, de coisas novas, Pai. E que a partir de hoje, Pai, recebendo esta palavra do Senhor, Pai, no nosso coração, nós possamos ser filhos e filhas, Pai, que busca do Senhor, que se entrega ao Senhor. Aleluia, Deus. Que nós possamos ser obedientes a Ti, Pai. Senhor, talvez o teu filho, a tua filha que está assistindo este vídeo agora, talvez ele tenha algo para contar. Talvez ele tenha, Pai, um testemunho para contar, um milagre para contar, mas está com vergonha, Pai. Então eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo do Senhor, Pai, venha tocar nele agora, Pai. E que o Senhor venha repreender toda a vergonha, Pai. Que esse espírito de vergonha, esse espírito de timidez, Pai, seja repreendido, cancelado e caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o teu filho, aleluia, Deus, venha ter a coragem de testemunhar quem tu és, Pai.
venha ter coragem, aleluia, Deus, de testemunhar quão grandioso tu és, glória a Deus, aleluias, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, que o teu filho e a tua filha, Pai, venha arder de vontade no coração, Deus, para poder falar quem tu és, Pai, e que o testemunho dele e dela, Pai, aleluia, Deus, possa alcançar vidas, possa alcançar almas para tua honra e para tua glória. Amém, Senhor, te agradeço, Pai, te agradeço pelas experiências, te agradeço pelas dificuldades, Pai, te agradeço pelas provações, aleluia, Deus, pois são essas que têm gerado em mim, aleluia, Pai, testemunhos para poder contar, Pai, e assim alcançar almas para o Senhor, amém? É o que te peço nesta noite e já te agradeço em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, fica na paz do nosso Senhor Jesus. Que a paz de Cristo esteja contigo aonde quer que você esteja, meu irmão, minha irmã. E até amanhã de manhã, com o nosso momento de oração para a glória do Senhor. Fica com Deus, uma boa noite e que você tenha gostado e recebido essa palavra no teu coração. Amém? Fica na santa paz de Cristo.